Olá, turma, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar hoje a nossa última aula, certo? Finalizando o nosso conteúdo, a nossa disciplina, a gente conseguiu, dentro das nossas aulas, trabalhar toda a ementa que foi entregue para a gente, tá bom? Desde a questão das ações referentes aos danos morais, materiais, estéticos, trabalhamos sobre o SUS, a importância do SUS, estamos trabalhando as normas regulamentadoras do trabalho, falamos um pouco sobre a previdência social do trabalhador. Então, assim, a gente conseguiu abordar todo o nosso conteúdo, apesar de as nossas aulas serem aulas com pouco espaço de tempo, a gente conseguiu trabalhar muito bem, tá? Eu estou recebendo as atividades, vendo que a maioria de vocês, quase todo mundo conseguiu absorver o assunto, assimilar o conteúdo, tá bom? Eu fico muito feliz com isso, tá? A gente vai hoje encerrar a nossa disciplina, é a nossa última aula. Porém, as atividades eu ainda vou continuar recebendo até o dia 5 de junho, tá bom? Até o dia que eu vou finalizar o nosso diário. Então, até lá, quem não fez as atividades ainda todas, pode me mandar, pode entrar em contato comigo, tá bom? Se não assistir os vídeos, assista novamente, que até o dia 5 a gente consegue finalizar as notas de vocês, tá bom? Vamos iniciar aqui. Eu entreguei o conteúdo para vocês, certo? A partir do artigo 156 que a gente vai começar a aula de hoje. Compete especialmente às delegacias regionais do trabalho nos limites de sua jurisdição. O que são as delegacias regionais do trabalho? Como eu falei, existe o Ministério do Trabalho, tá? A âmbito nacional. E existem os Ministérios do Trabalho estadual, tá? Geralmente não é em toda cidade que tem. São cidades maiores, tá? Por exemplo, São Luís tem, Imperatriz tem. Imperatriz, o Ministério do Trabalho e Emprego de Imperatriz, ele aborda não só Imperatriz, mas as cidades vizinhas, Governador de Solobão, Porto Franco, certo? Porque a jurisdição de Imperatriz é menor, então dá para atender outras cidades. E o que são as delegacias regionais de trabalho? É um órgão dentro do Ministério do Trabalho e Emprego que tem algumas competências. Competências essas que a gente vai ver agora, tá bom? Nos incisos do artigo 56. E a primeira dela é promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina no trabalho. Como eu informei para vocês, existem a CLT, tá? A Consolidação das Leis do Trabalho, que regulamenta quase toda a questão do trabalho e emprego, tá? A gente tem as normas regulamentadoras, que são normas criadas para regulamentar um certo tipo de trabalho, um certo tipo de função. Como, por exemplo, a gente tem a norma regulamentadora referente ao trabalho que as pessoas se expõem a produtos tóxicos, tá? É o adicional, que a gente chama de adicional de periculosidade, insalubridade, tá? E tem o adicional de penosidade. Esse adicional de penosidade, ele está na Constituição Federal, porém ele ainda não foi criado nenhuma norma para regulamentar ele, tá bom? A gente tem a norma que regulamenta as atividades insalubres, né? Aquelas questões mais de mexer com mais coisas tóxicas, e as perigosas, que é a questão de trabalhar com dinheiro, tá? Se expor à questão de roubo, assalto, essas coisas. A atividade penosa, o que seria essa atividade? Segundo a doutrina que estuda a Constituição Federal, eles informam que a atividade penosa são atividades que trariam um desgaste emocional para quem tivesse naquele determinada função. Por exemplo, a gente tem o Centro de Zoonoses Imperatriz. No Centro de Zoonoses tem um setor lá que é o setor onde faz o abate dos animais, digamos assim, tá? Onde os animais quando os animais são doentes, são levados à morte, tá? Eles são sacrificados. O que acontece? Para a doutrina, essas pessoas que trabalham no sacrifício de animais, quando os animais estão doentes, deveriam receber o adicional de penosidade. Por quê? Porque com o passar do tempo você acaba criando traumas por causa disso, porque você vê todos os dias animais indefesos sendo sacrificados, levados à morte, então aquilo pode gerar um desgaste emocional muito grande. Isso seria atividade penosa, tá bom?
mas como ainda não tem nenhuma norma regulamentadora, ela ainda não entrou em vigor. Aqui a gente tem a norma, a atividade insalubre e a atividade perigosa, certo? As delegacias regionais do trabalho, elas são responsáveis por fazer essa fiscalização. Por exemplo, eu trabalho no posto de gasolina. No posto de gasolina eu tenho tanto a atividade perigosa quanto a atividade insalubre. Eu posso fazer a escolha de um dos dois, tá bom? Mas que seja mais benéfico para mim, porque uma atividade perigosa, ela é até 40% do salário, tá? Do salário base, e a atividade insalubre, ela vai de 20%, 30% e 40% do salário mínimo. Então, a pessoa tem que acaba escolhendo pela que for melhor para você, para o seu salário, tá bom? Digamos que eu trabalhe como frentista, tá? O que acontece? Eu não tenho na minha carteira de trabalho o direito adicional de insalubridade nem de periculosidade. Então, eu faço uma denúncia anônima ao Ministério do Trabalho e Emprego e digo, olha, em tal empresa, em tal posto de gasolina, os frentistas eles não recebem os adicionais de periculosidade e insalubridade. O que acontece? A Delegacia Regional do Trabalho vai lá, faz uma fiscalização e impõe que o posto de gasolina ele se adeque às normas e pague os adicionais para os funcionários. Tá bom? Ele dá um determinado período, geralmente é 30 dias, para a empresa se adequar. Se a empresa não se adequar, ele volta novamente e multa a empresa. Tá bom? Esse é uma das funções da Delegacia Regional do Trabalho. Segundo, adotar as medidas que se tornem exigíveis em virtude das disposições deste capítulo, determinando as obras e reparos que, em qualquer local de trabalho, se façam necessárias. Exemplo, houve uma fiscalização, a Delegacia Regional do Trabalho foi fiscalizar uma determinada empresa. Tá? Dentro dessa empresa foram verificadas várias irregularidades na questão da estrutura física da empresa. Um exemplo, o teto ele é muito baixo, ele não está dentro das normas do trabalho e emprego. E isso pode acabar ocorrendo um acidente, os funcionários podem acabar adoecendo por causa disso. Então, eles obrigam, tá, a empresa a se adequar dentro daquela norma. Por exemplo, o teto tem que ser maior que 3 metros de altura. Se for menor que isso, a empresa ela vai ter que se adequar, tá bom? Para ter aquela altura, certo? É uma outra função da Delegacia Regional do Trabalho. Terceira, impor as penalidades cabíveis por descumprimento das normas constantes nesse capítulo nos termos do artigo 201. Como eu falei, ela vai lá, faz a fiscalização, notifica. A notificação é a primeira penalidade. Tá? Foi encontrada alguma irregularidade, a Delegacia Regional do Trabalho vai lá e notifica. Depois da notificação, vem a multa. Depois da multa, pode vir a questão da cassação do alvará da empresa. A empresa pode ter que perder o alvará de funcionamento. Raramente acontece isso, acontece mais quando é uma coisa muito grave, que vem a público e o país todo fica sabendo. Então, geralmente, isso é muito difícil de acontecer. Tá? Geralmente é só a notificação e a multa, a penalidade de multa, certo? Artigo 157. Cabe às empresas. Tá? A gente viu a obrigação da Delegacia Regional do Trabalho, a gente vai ver agora as obrigações das empresas. Primeiro, cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina no trabalho. Como eu formei para vocês, a gente tem as normas de segurança e medicina, então as empresas têm que cumprir essas normas, tá bom? Se elas são feitas, elas têm que ser cumpridas. Em empresas grandes, a gente tem os técnicos de segurança do trabalho. Para que a gente tem esses técnicos? Para que eles fiscalizem dentro da empresa o funcionamento dela, para ver se a empresa está cumprindo as questões de segurança e medicina no trabalho. Ou seja, um exemplo, cadeiras ergonômicas, tá bom? O segurança do trabalho ele vai verificar se as cadeiras que os funcionários trabalham têm a ergonomia certa para não adoecer ninguém. Vai verificar se a temperatura da empresa está legal, tá bom? Vai verificar a questão dos extintores de incêndio. Então, é muito raro a gente ver empresa pequena ter um técnico de segurança no trabalho. É mais só empresa grande, mas ela tem essa função, tá? Eles têm essa função para poder fiscalizar dentro da própria empresa
a questão da medicina e segurança do trabalho, certo? Inciso 2. Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes no trabalho ou doenças ocupacionais. Como eu informei para vocês nas aulas anteriores, eu já trabalhei lá na 55 Soluções, que é a empresa da SEMAR. Lá a gente tinha o técnico de segurança do trabalho e mensalmente ele fazia treinamentos com a gente, com o pessoal que trabalhava lá. Treinamento a questão de primeiros socorros, questão de incêndio, questão de choque elétrico. Ele dava treinamentos na questão de como a gente usar o fone, que a gente trabalhava com fone de ouvido, que teria que usar uma esponjinha no fone para não machucar a orelha, para não machucar o ouvido, tá bom? A questão do mouse, como a gente passava 6 horas na frente do computador, a gente tinha que usar uma proteçãozinha no mouse para não dar aquela doença chamada LE, tá bom? Então, assim, a gente tinha vários treinamentos feitos pela própria empresa para que a gente pudesse se proteger de um eventual acidente ou uma eventual doença do trabalho, certo? Inciso 3. Adotar as medidas que lhe sejam determinadas pelo órgão regional competente. Ou seja, a Delegacia do Trabalho chegou lá, fez uma notificação, editou uma norma dizendo que a empresa tem que fazer determinada coisa. Ela vai lá, ela vai ter que adotar aquelas medidas, certo? Senão vai ter todas as penalidades se ela não fizer isso. Inciso 4. Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. O que acontece? A Delegacia Regional do Trabalho vai fazer uma fiscalização e ela exige o registro de ponto de todos os funcionários. A empresa ela não pode se recusar a entregar. E se ela se recusar, se ela começar a botar empecilhos, a empresa ela pode ser notificada, tá bom? A empresa ela tem que estar sempre com a documentação toda ok para apresentar caso aconteça uma determinada fiscalização lá, principalmente na questão de registro de empregados, tá bom? Porque o registro de empregados, gente, ele dentro de uma empresa, ele é o que mais pode ter fraude, tá bom? Então, geralmente as empresas querem esconder isso da fiscalização, mas a fiscalização ela pode exigir que a empresa entregue toda essa documentação, certo? Vimos a questão das funções da empresa, das obrigações da empresa. A gente vai ver agora as obrigações dos empregados, certo? A empresa tem obrigações e o empregado também tem. Artigo 158. Cabe aos empregados, primeiro, observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item do item 2 do artigo anterior. O que acontece? Como eu informei para vocês, existe o técnico de segurança que vai dar treinamentos para a gente. Eu tive um treinamento, por exemplo, para como sentar na cadeira, tá? Que a cadeira tem que ser ergonômica, tá? Eu tenho que sentar com a postura correta e tal. Se o técnico de segurança passa e me vê todo desleixado na cadeira, com a coluna toda torta, ele pode chegar e conversar comigo, pode me chamar para assinar uma advertência, porque eu já tive aquele treinamento, eu sei como é que eu tenho que sentar. Porque assim, se acontece um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, a empresa, por mais que ela tenha dado todos os equipamentos para proteger o funcionário daquilo, por mais que ela tenha seguido todas as regras, ela ainda vai ser prejudicada, ela vai ter que arcar com aquele prejuízo, com o INSS do funcionário, tá bom? Pode chegar a pagar a indenização para o funcionário, dependendo do caso. Então, assim, por mais que ela não tenha culpa, seja culpa exclusiva do funcionário, acaba que ela também sofre com esse prejuízo, certo? Então, por isso que a empresa ela pode exigir essas coisas do funcionário. Inclusive, isso pode gerar uma justa causa, tá bom? Se você é obrigado a usar um capacete numa empresa e você não usa, você começa a ser chamado a atenção. É chamado a atenção 1, 2, 3 vezes, assina uma advertência, assina 2, assina 3, e não para, assina uma suspensão, não usa o capacete, a empresa pode chegar a te dar uma justa causa, tá bom? E isso pode gerar uma justa causa, certo? Inciso 2. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Resumindo, o empregado ele também tem obrigações igual à empresa. Se a empresa tem a obrigação de dar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, o funcionário tem a obrigação de usá-lo, certo? Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. A.
a observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior. E B, ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Como eu falei para vocês, ato faltoso ao empregado, tá? Que pode ser levado a uma justa causa. Se eu me recusar e não der uma justificativa plausível, ou uma justificativa, né, que realmente eu não possa usar aquilo, por exemplo, a esponja que eu uso no fone de ouvido, se eu trabalho em telemarketing, aquela esponja ela me dá alergia, tá bom? Se eu não uso e eu digo por que eu não posso usar, eu tenho alergia àquela esponja, a empresa, não, ok, então a gente vai adequar, vai arrumar uma outra esponja com outro material para você. E isso é uma justificativa. Agora, não estou a fim de usar porque eu não quero usar, tá bom? Isso não pode acontecer, certo? Porque é considerado ato faltoso do funcionário. Artigo 159, nosso último artigo, tá? Mediante convênio autorizado pelo Ministro do Trabalho, poderão ser delegadas a outros órgãos federais e estaduais ou municipais atribuições de fiscalização ou orientação às empresas quanto ao cumprimento das disposições constantes neste capítulo. O Ministério do Trabalho ele pode delegar as funções de fiscalização das empresas, fiscalização das normas de segurança e medicina do trabalho para outros órgãos, tá bom? Órgãos municipais, órgãos estaduais, pode criar outros órgãos, mas geralmente essa obrigação é das delegacias regionais do trabalho, tá bom? Finalizamos por aqui o nosso conteúdo, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado das aulas. Eu peço desculpa se eu não pude estar mais presente com vocês, certo? A gente sabe que a gente está num momento muito crítico da nossa realidade, da nossa situação de vida pessoal de todo mundo. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muita gente não tem como assistir às aulas todos os dias, não tem como entregar as atividades sempre que eu peço. Então, eu estou aberto a receber, eu vou receber as atividades até o dia 5, então não se preocupem, tá? Eu entendo a situação de todo mundo, eu já fui aluno, certo? Eu só espero que vocês compreendam também que eu, como professor, eu tenho uma vida pessoal, tá? Tenho meus problemas também. Se eu deixei de ajudar alguém, se eu deixei de responder, me desculpem, tá? Mas eu estou aberto sempre que possível, podem falar comigo, tá bom? Foi muito bom conhecer vocês, tá? Mesmo que virtualmente. Eu espero que a gente possa se encontrar futuramente, espero que eu possa encontrar vocês no local de trabalho de vocês, exercendo a profissão de vocês. Espero que o nosso conteúdo tenha ajudado a colaborar para que vocês tenham crescido profissionalmente, sejam cidadãos melhores, profissionais melhores, certo? Agradeço do fundo do coração a oportunidade de ter dado aula para vocês. E é isso. A gente se vê, façam as atividades. Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp e no e-mail, certo? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.